Olá pessoal, bem-vindos ao Aula D. Eu sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e Geopolítica, dando continuidade ao assunto de demografia. Hoje nós vamos falar ali como é que nós contamos a população. Nós vamos estabelecer aqui projeções e vamos falar do crescimento populacional. Como é que é feita a contagem da população no teu município? Como é que é feita a contagem da população brasileira? Quando nós traçamos uma estimativa para 2100, como é que é feita essa contagem? Como é que é feito este cálculo? Hoje nós somos 209 milhões de habitantes. Se nós pegarmos o censo de IBGE de 2010, nós éramos 194 milhões de habitantes. Mas como é que é feita essa contagem? O que nós precisamos saber? No mundo hoje nós somos 7 bilhões, nós vamos chegar a 9 bilhões e meio de habitantes em 2100. E depois vamos discutir teorias demográficas pensando nesse crescimento populacional. Nessa imagem agora que o Vini e o Fábio estão ampliando aí na tela para vocês, deem uma olhada. Nós vamos ter ali a América do Norte em amarelo, a América Latina em verde, a Europa em azul, Oceania em rosa, Ásia em lilás e o continente africano em vermelho. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, sem decorebas aqui, mas vamos estabelecer um raciocínio, perfeito? É o seguinte, agora volta aqui para mim, quanto maior o grau de desenvolvimento de um determinado país, maior tempo de estudo, infraestrutura, renda, saneamento, menor será o número de filhos. Então nós precisamos associar distribuição de renda, infraestrutura, educação, maior tempo de estudo, perfeito, desenvolvimento humano, à queda na taxa de fecundidade, perfeito. Nós precisamos associar. E aí nós vamos observar nessa tabela, que agora está ampliando de novo, está sendo ampliada de novo, nós vamos observar o seguinte, América Latina em verde, a América do Norte em amarelo e Europa. Nessa tabela nós temos ali a população em bilhões e nós temos ali o ano que vai da década de 1950 até 2100 na coluna, ali na linha na parte de baixo ali, horizontal, perfeito. E aí nós estamos observando que tanto a parte da América do Norte, América Latina e Europa, essa linha do crescimento ela vai se manter grosseiramente falando estável. E aí nós vamos perceber um enorme crescimento populacional, uma projeção até 2100, onde continente africano, que é a linha, a coluna, digamos assim, o traço em vermelho no continente africano, e também no continente asiático, é onde nós vamos observar esse enorme crescimento. Então, gente, uma região sem infraestrutura, com pouco tempo de estudo, a péssima distribuição de renda e ainda muito explorado, ele vai representar uma maior taxa de fecundidade, lembrando, menor número de filhos por mulher em idade reprodutiva, que é de 14 a 49 anos. Ok? Então, precisamos ficar atentos a essa tabela. Agora eu vou mostrar uma tabela um pouquinho mais, o Vini e o Fábio vão ampliar para vocês uma tabela um pouquinho mais complicada, mas prestem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês, ok? Então nessa tabela nós vamos ter as maiores populações do mundo, aí nós vamos ter ali em 1950, 2010, 2050, 2100, projeção, as maiores populações. Prestem atenção somente ali, Brasil, ok? 2010, 194 milhões de habitantes. O Brasil em 2050, 223 milhões de habitantes. O Brasil em 2100, projeção, 178 milhões de habitantes. Por quê? Nós estamos aumentando o nosso tempo médio de estudo, aumentando nossa renda, melhorou nossa infraestrutura de 50 para cá. Então, o impacto disso, e claro, a mulher no mercado de trabalho, processo de urbanização, evolução no campo da medicina, isso fez com que reduzíssemos o número de filhos por mulher. Isso tem que fazer sentido. E aí reparem, agora fazendo o link dessa tabela bastante complexa com a que nós vimos anterior aqui, onde nós vamos observar crescimento populacional muito maior no continente asiático e no continente africano, porque é onde nós temos ali os países, o maior número de países subdesenvolvidos. Isso tem que fazer sentido. Então, nos países desenvolvidos, nos países ricos, nós vamos ter uma população apresentando um pequeno crescimento populacional. Enquanto nos países pobres, subdesenvolvidos, e a maioria deles eles estão concentrados nos continentes asiáticos e africanos, nós vamos ter
um maior crescimento populacional. Perfeito, isso tem que fazer sentido. Nessa tabela complexa, agora pegando um exemplo aqui, lá na coluna onde está 2100, reparem que as maiores populações são do continente, né, dos continentes africano e asiático. Vamos lá, asiático, Índia, a China, o Paquistão, ok? Filipinas, Bangladesh, aí nós vamos ter ainda Afeganistão, Rússia, Japão, Vietnã e Turquia. São do continente asiático as maiores populações. E aí nós vamos pegar agora o continente africano, Nigéria, a Tanzânia, Congo, a Etiópia, Sudão, o Egito, reparem, são do continente africano. Então as maiores populações, as projeções vão estar no continente africano e continente asiático. Mas algo eu tenho certeza, que vocês já enrugaram a testa e saltou aos olhos de vocês, Estados Unidos. O que os Estados Unidos está fazendo ali naquela coluna? Sendo que eu estou afirmando, desde o início da nossa aula, que as maiores populações elas vão ser observadas agora, no futuro, muito próximo, nos países africanos e asiáticos. E aí os Estados Unidos está ali. Os Estados Unidos está saltando hoje, 328 milhões de habitantes, hoje, e saltando para quase 500 milhões de habitantes, 478 milhões de habitantes. O que está sendo observado? Os Estados Unidos é um país que recebe uma quantidade enorme de imigrantes. Eis o desespero do presidente norte-americano para fortalecer, reforçar o muro, entre os Estados Unidos e o México. Claro, um processo de xenofobia, um processo de discriminação, porque o imigrante, ele não é um problema, ele é muito bem-vindo. Precisamos organizar essas estruturas. O que seria dos Estados Unidos sem o mexicano? Assista lá, Um Dia Sem Mexicano. Então, o mexicano, ele representa essa força de trabalho nos Estados Unidos, ele representa a força de trabalho na indústria, a força de trabalho na agricultura, então ele é importante. Mas eu chamo a atenção de vocês para essa questão, porque é um país rico, a maior economia do mundo hoje e um enorme polo de atração para o imigrante. Então isso tem que chamar atenção. Perfeito? Então, dessa concentração. Mas como é que nós analisamos, gaguejando, remixando, como é que nós analisamos esse crescimento populacional? Como é que é feita essa contagem? Então, nós analisamos ali o Brasil, com 223 milhões agora em 2050. Como é que é feita essa contagem? Estados Unidos, 478 milhões em 2100. Como é que é feita essa contagem? Então, nós precisamos analisar taxa de natalidade, que é o número de nascimentos por ano, perfeito, vezes 1000, dividido pela população absoluta. Aí nós vamos ter um percentual. E precisamos pegar também o número de mortalidade, que é o número de óbitos por ano, perfeito, vezes 1000, dividido pela população absoluta. Aí nós vamos ter um número representando. Então nós vamos pegar o resultado da taxa de natalidade e vamos fazer menos a taxa de mortalidade. Então nós vamos pegar taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Esse resultado, ele é chamado de crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, ok? Isso é uma forma para nós contarmos o crescimento populacional. Mas não é só isso. Precisamos analisar também o número de pessoas que entram, que chegam no país. Um exemplo, venezuelanos, senegaleses, angolanos, sírios, haitianos. Isto é, o número de imigrantes, o número de pessoas que entram no país. Perfeito? E precisamos também calcular, observar o número de pessoas que saem deste país, que é a taxa de emigração, o número de pessoas que foram embora do Brasil para Portugal, para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Uruguai. Perfeito? O nome disso é saldo migratório. Então, para nós contabilizarmos uma população, nós precisamos ter como dados, nós precisamos ter ali que é o crescimento vegetativo, que é natalidade menos mortalidade, mais o saldo migratório, que é taxa de imigração menos taxa de emigração. Perfeito? Então, através do saldo migratório mais o crescimento vegetativo, nós vamos ter o nosso crescimento demográfico. Perfeito? Então, formas para nós contabilizarmos a população de um determinado lugar, de um determinado país. Crescimento vegetativo mais saldo migratório. E, claro, precisamos ficar atentos para a chamada taxa de fecundidade,
que é o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva, que é de 14 a 49 anos. E hoje a taxa de fecundidade no Brasil é de 1,7. Isso é o número médio, perfeito? 1,7 a taxa de fecundidade. E observem que ela vem diminuindo. É muito simples, é isso que eu peço atenção, não desiste não, fica aqui, olha só. Quantos filhos a tua bisa teve? Quantos filhos a tua avó teve? Quantos filhos a tua mãe tem? E quantos filhos você tem? Reparem que vem diminuindo, é isso que eu estou tentando mostrar. Perfeito? Para nós compreendermos aqui um pouco desse assunto. A maior taxa de fecundidade hoje, se nós considerarmos continente, é do continente africano, 4,45. É a maior taxa de fecundidade do mundo, do continente africano. Ok? Então, simples para a gente compreender como é que é feito o crescimento populacional de um determinado lugar. Ok? Pois só cai quem voa, só quem tira os pés do chão. Não esqueçam de fazer inscrição lá no canal. Ok? Forte abraço, até a próxima, gente. Valeu! Acabou.